Olá, boa tarde. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui mais um dia para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar uma palavra hoje, nesta tarde, para nós. Ela se encontra em Jeremias 17. Jeremias 18, meus irmãos. Amém? Jeremias 18. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem dizer assim, ó. Jeremias 18. E veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. E desci à casa do oleiro, e eis que estavam fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir. Amém? Então é assim, o Senhor vem nos dizer o quê? Muitas das vezes é necessário nós descermos. Sabe por quê? Porque por mais que nós já passamos pelo processo da limpeza, por mais que nós passamos por vários processos na nossa vida, é necessário nós descer muitas das vezes na casa do oleiro, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós estamos lá em cima, meus irmãos, infelizmente, nós acabamos não ouvindo o que Deus quer falar para nós. Nós ficamos com os ouvidos surdos e não damos atenção ao que o Senhor tem nos dizer. Perdão, meus irmãos. Então, o que Deus quer nos dizer é uma coisa. Há momentos que nós precisamos descer sim. Mas eu quero deixar hoje um estudo que eu estava fazendo, meus irmãos, a respeito do processo do vaso. O Senhor não vai lá, pega só e pronto. Não. Ei, não é assim não. Tem um processo que nós passamos. E eu estava estudando a respeito deste processo. Do barro. Como que começa o processo? E então nesse estudo eu comecei a ver que nós passamos por muitas coisas para se chegar na onde que Deus quer. Há um tempo desta promessa, há um tempo da palavra do Senhor se cumprir. Assim como eu sempre falo que nós somos comparados como uma árvore plantada na beira do ribeiro. Então ela foi plantada. Deus não pegou ela grandona, ele pegou uma raiz desta árvore e plantou na vontade dele. Assim é o oleiro, o barro. Então, primeira coisa que o Senhor ele vai atrás deste barro. Em nome de Jesus, ele vai atrás deste barro. Depois que ele acha o barro que ele quer, ele vai peneirar esse barro. Ele vai limpar, ele vai sacudir para tirar todas as pedras. Ele vai tirar todas as raízes, todas as árvores podres, galho. Ele vai tirar tudo aquele lixo que está em nós. Muitas das vezes, por isso que quando nós chegamos na presença do Senhor, muitas das coisas começam a mudar, a modificar, a se transformar. Tal pessoa já se afasta de você. Daqui a pouco isso acontece, daqui a pouco você fala: nossa, mas parece que depois que eu entrei na igreja, minha vida piorou. Não é que ela piorou. É que Deus está chacoalhando, está tirando a impureza. Deus está tirando tudo aquilo que não é da vontade dele. E isso acaba, como a gente acabou de vir, como ele acabou de pegar nós lá do meio da sujeira, do meio do pedrisco, do meio do monte de bagagem, de lixo. Então ele vai passar por um processo de limpeza. Após isso, vai vir uma coisa ainda mais forte para mexer com nós. Nós vai ser amassado. Oh, meu Pai. Tem que amassar o barro. E
como que ele vai amassar o barro? Ele vai colocar um pouquinho d'água, vai amassar. Coloca mais um pouco d'água e vai amassar. E ainda tem o processo mais forte ainda, que é jogado no chão e pisado, meus irmãos. Por quê? Porque ele tem que ficar bem macetado para poder ser usado. Ele precisa ficar bem moldado. Então ele é jogado no chão e é pisado em cima deste barro. Entenda uma coisa. Não é de qualquer jeito que Deus vai nos usar. É preciso passar pelo processo do oleiro. É preciso passar pelo processo da transformação. Ei, aquele barro que estava lá no chão jogado, que ninguém dava valor. Aquele barro que estava lá, que estava no meio da sujeira. Estava lá sem nada. Coberto por galho, por sujeira, por pedra. Ele foi lá e catou. Só que daí ele vai passar pelo processo agora da limpeza. E depois de ser limpo, dele limpar, dele deixar tudo bonitinho, ele vai começar a derramar as águas. Ele não vai jogar água com tudo. Ele não vai te encher de uma hora para outra. Não, é aos poucos. Ele vai modelando aquele barro. E quando ele está numa espessura melhor, é jogado no chão e pisado. E ali começa o tempo da nossa humilhação. Espiritualmente. Porque eu não estou falando de um vaso aqui, terreno, aonde a gente fabrica. Eu estou falando do vaso espiritual. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. É esta palavra, Jeremias 18. Após isso, ele é jogado no chão e pisado. Pisado pelas tantas coisas que acontecem conosco. Nós somos pisados, humilhados, desprezados, maltratados, rejeitados. E ali vai tirando toda a impureza de nós. Aleluia. Para que o barro esteja pronto para ir para a roda. Aleluia. Passado este processo, meus irmãos, ele vai para a roda para ser modelado do jeito que Deus quer que seja. Aleluia. Do jeito que Ele quer que fique. Ele vai começando a nos modelar. Porque já passamos pelos processos da limpeza, da procura que Ele foi lá tirar nós de lá. Já passamos pelo processo de ser pisado. Já passamos pelo processo de ser chacoalhado. Nós já passamos, agora já foi colocado água em nós, né? Ele já derramou a água do Espírito aos poucos ali para ser modelado, né? Ele vai dando aos poucos. Porque se colocar demais, desanda o barro. Se colocar muito pouco, não vai dar para mexer no barro. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos? O processo do barro. Aleluia. Aí depois, ele vai para modelagem. Ele vai sentar ali na roda do oleiro e ali vai ser trabalhado, conforme o Senhor quer. E vai pra cá, e vai pra lá, e vai pra lá, e o Senhor manda pra cá, e o Senhor manda pra lá. Você tá na mão do oleiro agora. Agora é Ele quem vai cuidar. É Ele quem vai te modelar. E aí começa a não ser mais a tua vontade, já começa a ser a vontade do Senhor. Ele já começa a falar: agora você vai fazer isso, agora você vai lá fazer aquilo, vai lá pedir perdão para fulana, vai lá pedir perdão para ciclana, vai lá, se humilha lá, vai lá. Nós estamos na mão do oleiro, agora quem cuida é Ele. Nós tem que obedecer. Você vai viajar, você vai vender tudo. É assim que Deus trabalha. E assim nós vai, na mão do oleiro. Até ficar no ponto que Ele quer. Ele vai trabalhando. Depois de tudo isso, nós vai pro fogo. Nós vai lá pro fogo ser provado. E é nessas horas que o Senhor vem nos mostrar quem é quem. Porque quando você estava lá fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, do Filho, do Espírito, né? Ele estava te levando para vários lugares, ou você estava ali parado mesmo dentro da igreja, mas estava se servindo, né, o Senhor ali. Mas no momento que nós é colocado no fogo, é que nós vamos
o Senhor vai ver se nós estamos prontos para ser usados. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no fogo, é que ele vê se o vaso não vai trincar, se o vaso não vai rachar. E é nesse momento que nós temos que ser fiel ao Senhor. No momento do fogo, da provação, da luta. Eu caí. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não suportei a provação, mas ele ainda continua sendo o nosso oleiro. E ainda, mesmo quebrado, nós ainda estamos na mão do oleiro. E ele vai fazer de volta. Se você não aguentou, não suportou, você continua na mão do oleiro. Ele não vai pegar aquele vaso lá de dentro que foi pro fogo, foi pra provação, mas não aguentou, acabou caindo, acabou se quebrando. Ele não vai pegar e vai jogar fora. Nunca. Porque ele jamais lança fora nem um vaso. Ele vai lá, vai colocando água novamente. Só não passa mais pelo processo que começou no início, em que ele teve que ir lá buscar. Porque agora você já é vaso. Você só precisa ser modelado. Agora você não precisa passar pelo processo de ter que tirar tanta coisa de você quando você chegou. Quando você não conhecia ele. Agora você só precisa se arrepender. Há uma diferença de quando ele foi te buscar lá, no meio do lamaçal, no meio da imundícia. Quando ele te achou lá. E ele fez um processo de limpeza em você. Aonde o próprio Jesus fez na última ceia. Que ele pegou os discípulos e lavou os pés de cada um deles. Pedro não queria. Pedro falou, não, Senhor. Senhor, não vou deixar lavar meus pés, não. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não faz parte de mim. A humildade, o amor, a sinceridade tem que estar em nós, independente do grau que nós estejamos espiritual. Nunca deixar a soberba, a arrogância, a ganância tomar conta do nosso coração. Não querer fazer da casa do Senhor uma casa de salteadores, de pessoas que só querem dinheiro. Não viver da obra para os seus bens, deleites. O Senhor sabe do que você precisa. E se você está fazendo a obra dele, ele vai cuidar do que é seu. Ele não vai deixar faltar. Mas não viva em função disso. Viva em função do amor às almas. Viva em função de fazer aquilo que o Senhor colocou na tua mão para ser feito. E depois desse processo, o Senhor sabe a temperatura que ele põe no fogo para colocar o vaso lá dentro. O que eu venho dizer, o Senhor sabe da tua estrutura. Ele sabe até onde você aguenta ser provado. Ele não vai dar uma cruz maior que você não possa carregar. É algo espiritual que eu estou falando, meus irmãos. Ah, mas eu não aguentei, por isso que eu caí. Não foi isso. Ninguém sabe o que se passa aqui dentro de nós, é só Ele. Muitas das vezes não é um chamado que nos sobrecarrega, mas é querer levar o fardo dos outros em cima de nós. Porque Jesus falou, pegue a sua cruz. A cruz é de cada um. Cada um dará conta de si diante do tribunal do Senhor. E o que nos sobrecarrega é você querer levar os fardos em cima de você que não é para você carregar. E isso acaba nos pesando espiritualmente. Não foi o chamado que te pesou, porque Deus não vai te dar algo que você não possa carregar. Ele sabe a estrutura que você tem. Ele sabe até onde você vai conseguir chegar. Você acha que Deus daria um chamado para você que ia te matar, que ia te frustrar? Ele sabe até onde você pode chegar. Então não foi o chamado que pesou. Ah, eu estou cansado da obra, não. A obra não cansa.
A obra do Senhor não nos cansa, meus irmãos. O que nos cansa é a gente levar o que não é para nós levar. É querer carregar a cruz que não é para nós carregar. É querer fazer aquilo que não é para nós fazer. Nós temos o limite que Deus nos deu. E se nós passamos esse limite, nós acabamos sobrecarregados espiritualmente. E então, depois que esse barro é colocado dentro da fornalha do fogo, dentro do fogo, ele sai belo, ele sai resistente, ele sai pronto para ser usado, para ser enchido. E aí o Espírito Santo vem e derrama sobre ele esse vaso unção, ousadia, poder, autoridade. E aí estamos prontos para fazer a vontade daquele que nos enviou para esta obra. Aleluia. E muitas das vezes nós não queremos entender que o processo é doloroso, sim. Dói. Porque ninguém sabe como que é aqui no nosso interior, é só o Senhor quem sabe. Por isso que ele diz que cada um prestará conta de si, porque só ele sabe o que nós passa e nós sabemos. Nós podemos até ir contar para a pessoa. Olha, eu passei, como eu sempre falo para os irmãos, por exemplo, dormi na rua, no papelão, usava droga, me prostituía, bebia, roubava, vendia droga também, vendia droga em troca de droga. Mas eu falando, é uma coisa. Mas quando nós passamos pelo processo, pelo aquele momento, é doloroso, dói. Muitas das vezes eu falei, por que o Senhor não tirou minha vida? Por que o Senhor não me levou? E ele falava para mim, eu ainda não cumpri o que eu tenho contigo. Você ainda não chegou onde eu quero que você chegue. E eu falava, mas Senhor, para que tanta humilhação? É o momento em que eu fui pisada, fui julgada, fui desprezada e humilhada. Sim, foi o momento que o Senhor me pisou, deixou todo mundo pisar, deixou todo mundo dar risada. Mas não estava lá em Santa Catarina fazendo a obra. Chega aqui em Ponta Grossa, virada numa drogada, numa prostituta, numa adúltera, numa drogada aí dormindo no papelão, mas não estava lá na obra. Quem sou eu para questionar o querer de Deus? Se assim Ele quis fazer comigo, me deixar lá embaixo. Fui pisada, humilhada, desprezada, rejeitada. Fui. O que mais tinha era isso. O que mais tinha era pedra, ó. Mas tinha um que tinha um propósito. E que ninguém pode impedir o propósito dele. Que é o propósito do Senhor Jesus, de Deus na tua vida, o chamado. Ele foi lá. Me tirou de volta. Me tirou do fogo. Mas foi lá nesse fogo, lá no papelão, lá onde eu estava, que eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Eu precisei ser tratada, trabalhada. Não para minha humilhação, para mim foi humilhação, mas para ele não. Para ele, para Deus, para Jesus, foi para transformação. Para que eu pudesse receber a porção dobrada. Eu precisava ser tratada. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje é: somos um vaso
nas mãos do olheiro, e muitas das vezes é preciso nós ir descer lá da onde o Senhor nos tirou. Porque esta agora que eu fui para a rua, eu fiquei 3 meses em tratamento na olaria do Senhor. Mas quando Jesus foi lá na rua me buscar, quando eu não conhecia Ele, quando eu não sabia quem era Jesus Cristo, Ele tinha me tirado da rua também. Ele tinha me tirado do papelão também. Ele tinha me tirado do crack também, da prostituição também. E se passou-se 11 anos. Depois de 11 anos, eu voltei lá de volta. Lá no papelão de volta, lá na droga de volta. Depois de 11 anos, o Senhor tinha me tirado da rua, do crack, da bebida. Eu voltei lá de volta, da onde Ele me tirou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o Senhor quer lembrar você. Ei, você lembra da onde que eu te tirei? Você lembra de tudo que eu prometi para você? Depois de 11 anos, eu nunca imaginei que eu voltaria para a rua. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o papelão dormir. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o crack. 11 anos depois, o Senhor me colocou lá no papelão. Ele me colocou lá na rua, sem ninguém, como eu já tinha ficado há 11 anos atrás, que minha mãe morreu. E eu não era filha legítima, eu era filha adotada, porque a minha mãe me rejeitou, o meu pai me rejeitou. E eu fui criada por uma outra pessoa. Essa pessoa morreu, e ela era a única que me amava. Então os filhos dela me jogaram para a rua quando eu tinha 16 anos. E ali eu conheci o mundo. Foi ali que eu conheci a bebida, o cigarro, a prostituição, o roubo. Então, meus irmãos, fui parar na cadeia. Eu fui presa por roubo. Fiquei 1 ano e 2 meses presa. 5 meses aqui em Ponta Grossa. 6 meses e meio em Curitiba, na penitenciária feminina. Por roubo, por causa da droga. Saí lá da cadeia, voltei para as biqueiras, voltei para as drogas. Foi preciso um processo muito grande do Senhor na minha vida. Mas eu venci, porque Jesus não desistiu de mim. Um monte de gente pode desistir, mas Jesus não desiste, porque enquanto tiver fôlego de vida tem esperança. E o Senhor permitiu eu descer na olaria novamente, descer lá de onde Ele tinha me tirado, quando eu não tinha nada e nem ninguém, mas eu tinha Ele. Diferente da outra vez que Ele foi lá me buscar, Ele me tirou de lá. Desta vez eu caí, mas Ele estava comigo. Foi diferente o processo. Da outra vez eu fiquei quantos anos? Desta vez que Ele estava comigo, que Ele precisou tratar comigo, lá da onde Ele tinha me tirado, do papelão, das ruas, eu fiquei 3 meses na casa do oleiro sendo tratado. E Ele me levantou de volta, restituiu tudo que eu tinha perdido. Me deu casa, me deu meus filhos, me deu móveis. Eu não comprei nada porque eu não tenho condição. E Deus sabe das minhas condições. Mas tudo foi pessoas, anjos que o Senhor colocou para me abençoar, para me ajudar a ter a minha família aqui num lar, com móveis,
porque eu não tenho condição. Quem me deu foi meu Pai, o dono do ouro e da prata. Ele que tem cuidado, é Ele que tem dado para nós o alimento de cada dia. Porque eu tentei trabalhar assim, mas Ele não quer. Ele falou que me chamou para fazer a obra, para ir pregar o Evangelho, para ir para o campo de batalha, e não para mim ficar presa no trabalho, ter que depender de hora certa para estar, ter que assinar folha ponto, não poder fazer a obra porque eu ia me sobrecarregar, porque daí é casa, é filho, é família, é obra, não dá conta de tanta coisa, sobrecarrega e a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Esta é a palavra que eu tenho para deixar para vocês essa tarde. Muitas das vezes o Senhor nos leva lá na olaria novamente, para Ele poder deixar o vaso do jeito que Ele quer que fique. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que eu trago para vocês nessa tarde. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós. Vamos fazer uma oração que todo mundo conhece, que é o Pai Nosso. Amém? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o seu reino, e que seja feito a sua vontade, na minha vida, na minha casa, na minha família, como é no céu. O pão nosso de cada dia que nos deu hoje. Aleluia. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas e os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende, que nos deve e aqueles que nos humilham. Mas não nos deixa, Senhor, cair na tentação, mas nos livra e nos liberta de todo mal. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. E se for amanhã, em nome de Jesus, se essa for a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei aqui. A graça e a paz estejam com todos. Amém? E Deus abençoe. E compartilha, me ajuda, em nome de Jesus, a crescer espiritualmente aí. Que essas palavras, esses testemunhos possam crescer para chegar em pessoas que estão precisando também. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. E graças a Deus.